Gente, é uma alegria estar aqui, né? Como o Milton falou, eu cresci por aí, né? Então é tão gostoso, cada vez que a gente volta, cada vez que a gente visita, poder ver o que Deus tem feito nessa casa. E, assim, o que Deus tem feito é lindo, gente. É tão bom estar com você. Como o pastor falou, uma alegria também estar acompanhado das minhas meninas, né? Minha esposa, minha filha e minha mãe estão aqui hoje. Então, tem sido um tempo muito gostoso. A gente tem curtido bastante. Faz 4 anos que eu me mudei, estou morando longe, onde eu tenho estudado teologia. E, ao mesmo tempo que tem sido muito bom, a gente fica com aquelas saudades, né, das igrejas, da família. Mas a gente pôde passar um tempinho junto agora. Né, meus pais finalmente conheceram a primeira netinha, então eles já estavam doidos para ver ela. Ela fez 4 meses hoje, então eu fico feliz demais de poder estar aqui com vocês hoje. E eu queria falar sobre algo. O tema da mensagem de hoje é vencendo a ansiedade. Eu acredito que é um tema muito importante, né? Especialmente vindo de um ano como esse, né? Eu vi esses tempos um meme que alguém me mandou, de alguém abrindo a porta de 2021 com um graveto, assim de longe, com medo de como que o ano seria, né? E a verdade é que muitas pessoas chamam a ansiedade do mal do século. Agora, nós temos, né, na palavra, e muitas vezes é a primeira coisa que a gente se lembra, o mandamento a não andar ansioso. E eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso, porque nós não temos apenas um mandamento para não andar ansioso, mas uma ótima explicação do porquê não precisamos andar ansioso. Você está pronto para receber essa palavra? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por tua presença nesse lugar, nós te agradecemos por tua palavra, pois tua palavra é a verdade que ilumina os nossos caminhos. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos prepare hoje para receber de ti, para receber do poder da verdade, que é a sua palavra. Nós declaramos que caia por terra todo ataque do inimigo, toda distração, todo repúdio à tua palavra. E nós nos preparamos para receber de ti, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses 4, no versículo 6. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu vou fazer uma pausa aqui. Muitas vezes as pessoas lembram dessa parte, do não ande ansioso por coisa alguma. Então tem vezes que você começa, né? Fala, gente, tem tal conta para pagar, tal coisa acontecendo com um membro da família, e você começa e fala, nossa, eu estou me sentindo meio ansioso, e alguém diz, não, você não pode andar ansioso por coisa alguma. Aí de repente você está mais ansioso, porque você está tentando lidar com a sua ansiedade, agora sabendo que você não devia estar ansioso, e parece que a coisa some. Mas não é só isso que a passagem diz. Olha só, ela continua. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Preste atenção no texto. Oração e súplica com ações de graças, porque orações e súplicas são ouvidas pelo nosso Senhor. Olha só que interessante, se a gente faz uma análise sintática bem rápida aqui, esse antes, esse entretanto é uma conjunção, que conecta a ideia de não estar ansioso com coisa alguma com a ideia que vem em sequência, que é a ideia de que eu posso trazer tudo diante do meu Pai, em oração, e agradecê-lo porque Ele me escuta. Amém? É muito diferente se eu digo para você, ei, não se preocupe com a fome que você está nesse momento. Ponto. Ou se eu digo, ei, não se preocupe com a fome que você está nesse momento, porque nós vamos fazer um churrasco. Certo? Amém? Amém pelo churrasco? É muito diferente eu dizer, ei, não se preocupe com a sua dor de cabeça. Ponto. Do que eu dizer, ei, não se preocupe com a sua dor de cabeça, porque nós vamos orar aqui agora e vamos resolver esse negócio. É diferente. É diferente dizer, ei, não se preocupe com aquela conta que você tem para pagar. Ponto. Ou dizer, não se preocupe com aquela conta que você tem para pagar, porque quem vai pagar sou eu. Certo? É muito diferente. E muitas vezes nós nos agarramos ali ao jardão do não ande ansioso por coisa alguma, porque de fato isso é um mandamento. Nós não devemos andar ansioso. E a falha de cumprir esse mandamento, obviamente, é um pecado. Então isso é um mandamento. Mas não é só um mandamento. Ele vem com uma explicação muito amorosa do porquê não devemos andar ansiosos. Amém? E eu quero te mostrar e passear um pouquinho com você que toda vez que a Bíblia nos manda e nos ensina sobre não estar ansioso,
né, sobre não andar ansiosos, ela vem juntamente com um porquê não precisamos. Não só não devemos, não precisamos. Né, eu falei que muitos especialistas aí chamam a ansiedade do mal do século. E esses tempos eu estive lendo um livro, né, muito pertinente sobre o assunto, muito interessante, do Max Lucado, chamado O Fim da Ansiedade. E nesse livro ele apresentou algumas estatísticas que me chocaram. Dentre elas estava o fato de que a criança média de hoje exibe o mesmo nível de ansiedade do paciente psiquiátrico da década de 50. Outro dado chocante que ele deu lá no meio foi que entre 1977 e 2004, o mercado norte-americano de calmantes cresceu de 900 milhões por ano para 2,1 bilhões de dólares por ano. E a gente vê que, de fato, parece que ano após ano, parece que essa ansiedade cresce. Eu acho que o nosso estilo de vida muda com toda essa informação, toda essa comunicação. A gente vê que hoje parece que os bebês já nascem fazendo assim em tela e eles já estão expostos a tanto mais informação, né, do que nossos antepassados. Eu acredito que isso acaba, de certa forma, contribuindo para esse estilo de vida ansioso. Mas não foi isso que Deus planejou para nós. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Né? E apesar dessa ansiedade crescente no mundo, né, é importante que nós, de fato, nós, a Igreja de Cristo, aprendamos a não andar em ansiedade, porque nós carregamos a solução, nós carregamos o antídoto para viver livre de ansiedade. Você pode dizer amém? Esses dias eu escutei a mensagem de um pastor ainda sobre esse assunto. Ele é o pastor da Life Church dos Estados Unidos, ele se chama Craig Groeschel. Eu achei muito interessante o que ele falou sobre a ansiedade. Ele falou que quando aparece uma luz, né, no seu carro, dizendo que você precisa checar o motor, a luz acende no painel, você não fica bravo com a luz, a culpa não é da luz, né, aparecendo. Você sabe que tem um problema com o carro. Ele falou que muitas vezes a gente foca tanto na ansiedade como problema que nós não percebemos que a ansiedade é meio que essa luz no painel. Ele falou sobre como Jesus, diante de uma situação de extrema agonia, a tristeza a ponto de morte, como o próprio Senhor Jesus falou no Getsemane, o que ele fez foi orar e se comunicar com seus irmãos e chamá-los para orar junto com ele. Ele falou que quando nós estamos ansiosos, né, é exatamente esse aviso, que nós estamos precisando nos comunicar com o Senhor e ter comunhão com nossos irmãos. E quão irônico, triste que muitas vezes, justamente por causa da ansiedade, muitos de nós deixamos nossos relacionamentos com Deus se esfriar um pouquinho, a nossa vida de oração se esfriar um pouquinho, nós deixamos de congregar, de vir para a igreja, que é exatamente o que nós precisávamos estar fazendo para combater a ansiedade. Para trabalhar um pouquinho melhor a ideia de que eu não preciso estar ansioso, eu quero que a gente converse também sobre a definição de ansiedade. O dicionário define ansiedade como a aflição, angústia ou perturbação de espírito causada pela incerteza acerca do futuro. Então, obviamente, como um filho, um seguidor de Jesus, eu não podia ter mais certeza acerca do futuro. Meu Senhor venceu a morte e o inferno por mim, eu não podia estar mais bem garantido nessa vida do que eu estou, porque a minha vida está escondida em Cristo, amém? Então, eu não tenho incertezas acerca do futuro, eu não sei o que acontece amanhã, nem no dia depois de amanhã, mas eu sei que não importa o quê, daqui a 1 milhão de anos eu estou de pé num mar de vidro, olhando nos olhos do meu Senhor, explodindo meu coração com toda aquela beleza, na plenitude do que Ele sonhou para mim. Então eu estou bem. O meu amor, o meu relacionamento com Cristo é muito maior do que essa vida, então, de novo, eu não podia ter mais certeza acerca do meu futuro. A fé é exatamente isso, é a certeza das coisas que eu não posso ver. Então, nós podemos dizer, né, que o tema dessa mensagem é ansiedade, mas eu acho que o assunto é mais sobre confiança. Porque se essa ansiedade é, então, a incerteza a respeito do futuro, existem tantas promessas do Senhor a respeito do meu futuro, e eu confio nelas porque Ele é o meu Senhor. Então, a ansiedade é inimigo da confiança. A ansiedade é inimigo, né, de eu realmente acreditar nas palavras que o Senhor tem para mim. A ansiedade me rouba de viver a vida na plenitude que o Senhor tem para mim. E eu não só não posso estar ansioso, eu não preciso estar. Repete isso para o irmão do seu lado, mesmo que ele está um pouquinho mais distante do que o normal. Eu não só não posso estar ansioso, eu não preciso. Toda vez
que a Bíblia me manda não andar ansioso, ela me explica o porquê eu não preciso andar ansioso. Em 1 Pedro 5, no versículo 7, a palavra de Deus diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vocês. Porque Ele tem cuidado de mim. Eu lanço sobre Ele toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de mim. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensina a não andar ansioso pelo que devemos comer, pelo que devemos vestir. Ele nos manda não andar ansiosos pelas coisas dessa vida. Porque o nosso Senhor se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Eu gostaria de ler essa passagem com você. Mateus 6, no versículo 25. Aquelas doces palavras em vermelho, que a gente tem na Bíblia. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E para finalizar o versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Uau! É tão incrível ver essas doces palavras de Jesus e essa verdade. Eu posso me preocupar com o seu reino em primeiro lugar, porque todas as outras coisas, quem cuida é Ele. Eu não preciso me preocupar com nenhuma dessas necessidades, porque Ele se preocupa, Ele conhece cada uma dessas necessidades. O outro dia eu estava numa semana assim, que eu estava meio estressado, lidando com muita coisa, e eu lembro que, sabe quando você tem aquele estopim assim? E eu lembro que aconteceu algo, eu falei, nossa, essa era a última coisa que eu precisava. No meu coração eu já estava frustrado. E quando eu falei isso, eu escutei o Espírito Santo dizendo, eu sei o que você precisa. Aquilo me constrangeu, eu tive que me humilhar diante do Senhor naquele momento. E lidar com todas aquelas situações com um coração correto e uma atitude melhor. Eu entendi que o que eu estava precisando naquele momento era realmente abaixar a cabeça. Me humilhar diante do Senhor. Perceber o quão grato eu devo ser por tudo que Ele tem feito por mim e pela minha família. E lidar com aquela situação que não era tão grande de um problema assim. Ele sabe exatamente do que eu preciso. Hebreus fala que o nosso sumo sacerdote é um que se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, ainda assim sem pecar. Ele sabe exatamente o que é ser humano. Ele entende, não só no conceito, mas na pele, cada uma das nossas necessidades. Então a Bíblia sempre que me diz para não estar ansioso, me diz o porquê eu não preciso estar ansioso. E isso para mim traz grande consolação. Existem tantas promessas acerca da provisão do Senhor para a minha vida. Então por que eu devo andar ansioso a respeito das questões financeiras da minha vida? Existem tantas promessas do que eu posso desfrutar em família. Então por que eu deixo a ansiedade entrar acerca das questões familiares na minha vida? A ansiedade é inimiga da confiança. Outra frase que eu gostei do Max Lucado é que conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Porque se eu de fato acredito nas promessas do Senhor, então eu vou caminhar nas promessas do Senhor. Se eu de fato sei que meu Deus é fiel e que Ele é verdadeiro, então eu vou confiar em Sua palavra. Filipenses 1,6 diz que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vossa vida,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que esse Deus não deixa seus filhos pelo caminho. Então, quando eu me deparo com os desafios dessa vida, eu não me desespero, eu não deixo a ansiedade crescer no meu coração, porque eu sei que o meu Deus, que começou a boa obra na minha vida, é fiel para completá-la. Eu sei que o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha, então eu não me desespero no meio das situações, porque eu sei que se a coisa está feia, ainda não é o final. Eu sei que o meu Deus não me abandona, que Ele não me deixa só. Então, quando essa vida tenta aparecer para mim, cheia de problema, com ansiedades, eu digo para o meu coração, não, eu confio no meu Deus, que tem cuidado de mim. Que coisa boa é poder viver livre de ansiedade. Sabe, você pode olhar para todo exemplo bíblico. Todo mundo tem os dias difíceis. Mas o interessante é como o Senhor sempre está trabalhando. Sabe, eu acho tão interessante nessa história que a gente acabou de mencionar. O povo de Israel, né, lidando ali com Jericó. Eles atravessam o Jordão e assim que eles fazem, o Senhor faz um milagre, Ele abre o Jordão para o povo passar. E Ele fala, ei, eu sei que vocês são esquecidos. E eu sei que aí para frente ainda tem muito problema para vocês lidarem. Então levanta um altar, levantem pedras, levante um monumento para vocês se lembrarem do que aconteceu aqui. Porque de repente o povo está olhando para muralhas, mas eles olham para trás. Eles veem um monumento e eles lembram, não. O Deus que abre Jordão é o Deus que derruba a muralha. Então, eles veem isso acontecendo no Senhor. Eles olham para os gigantes, então eles olham para trás. Falam, não. O Deus que derruba a muralha, o Deus que abre o Jordão, é o Deus que nos ajuda a vencer os gigantes. Amém? Se você começa a se deparar com os problemas, olhe para trás. Procure aqueles monumentos de pedra na sua vida e lembre-se do que o Senhor fez. E confie no Senhor. Se a ansiedade está crescendo no seu coração, esse é um chamado a confiar no Senhor, a lembrar de quem Ele é, o que Ele tem feito por você e para onde Ele quer te levar. Você pode dizer amém? Outro dia, meu pai estava conversando comigo, ele me contou essa história, e eu achei que ela é o exemplo perfeito para o que a gente está falando. Ele disse que num voo, uma turbulência muito feia começou, e muita gente começou a se desesperar, mas tinha ali na cadeira, sentadinho, um garoto de 13 anos, calmo. E a calma dele chamou a atenção porque estava todo mundo bem desesperado. Perguntaram para ele, você voa bastante? Você está acostumado com isso? Ele disse, não, primeira vez. Aí perguntaram, mas por que você está tão calmo? Ele disse, meu pai é o piloto. Exatamente essa que deve ser a nossa atitude nas turbulências nessa vida. Quando nós vemos as coisas apertando, a gente não pode deixar o nosso coração se desesperar. Como se nós não tivéssemos um Deus que se importa com cada uma das nossas necessidades. Como se nós não tivéssemos um Pai tão amoroso, tão preocupado conosco. Como se nós não tivéssemos um Senhor que venceu a morte e o inferno por nós, nos garantindo a vida eterna, em abundância, na presença dEle. Como se nós não tivéssemos no Senhor um relacionamento melhor do que essa própria vida. Então eu não posso deixar que as circunstâncias dessa vida influenciem a minha fé. Mas nessas horas onde as circunstâncias estão feias, eu tenho que deixar a minha fé influenciá-las. Lembrando de que o meu Senhor que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Eu sei que foi um ano difícil, mas existe um novo ano vindo por aqui. E apesar dos desafios, não deixe que o inimigo roube de você a confiança no Senhor. Não deixe que o inimigo roube sua paz. Porque você tem um Senhor que é muito maior do que qualquer desafio que possa vir por aí. Gente, o ano podia ter sido mais difícil, mas o nosso Senhor ainda é Deus. As nossas vidas ainda estão escondidas em suas mãos. Então não importa o que, nós confiamos no Senhor. Nós seguimos dando graça. Não podemos deixar a ansiedade crescer em nossos corações e não precisamos. Eu acho tão lindo quando o Senhor Jesus nos diz que o seu fardo é leve. Porque quando a gente diz sim para Jesus, a gente está desistindo dessa vida. A gente está assumindo carregar uma cruz conosco para sempre. Sabendo que nós fizemos uma decisão que é mais importante do que essa vida. Que se necessário vamos desistir na vida pelo nosso relacionamento com o Senhor. Quando dizemos sim para Jesus, a gente desistiu de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor Jesus.
ironicamente, apesar de ser algo tão sacrificial, o cristianismo ser algo tão radical, é tão leve. Até porque minha vida não é mais minha, eu vou me preocupar com o quê? Hoje, eu vivo correndo para os braços de Jesus. Se eu morro, eu corro para os braços de Jesus. Nem a morte me assusta, porque a paz que eu tenho nele, que excede todo o entendimento, é maior do que a vida. E se existe medo em nosso coração, se existe ansiedade, talvez a gente não esteve pensando em quem o nosso Senhor realmente é. Nesse livro do Max Lucado, Fim da Ansiedade, ele também conta uma história que é um bom exemplo. Ele fala de um adolescente que, perto da época da formatura, né, que vai ter uma dança, todo aquele evento bonito, ele torce o seu pé. E agora, né, aquele drama de adolescente, o ano dele está arruinado. Ele diz, eu não vou melhorar tempo, esse ano é um ano perdido, eu não acredito que eu vou perder a dança da minha formatura. E o pai dele está dizendo, ei, fica tranquilo, você só torceu o pé, vai melhorar. E ele diz para o pai, como você pode dizer que vai melhorar? Você não sabe. E o pai dá uma olhada para ele e fala, filho, você sabe o que eu faço? Eu falo, sim, você é médico. Ele, não, você sabe o que eu faço? Você sabe qual a minha especialização? O filho diz, não. O pai diz, segunda-feira eu vou te levar para o trabalho comigo. Segunda-feira o menino chega no hospital. Assim que o pai entra, todas as enfermeiras já vêm falar com o rapaz, os enfermeiros dizem, ei, o teu pai é o melhor. Ele é o cara, ele é incrível. E ele está olhando todo o respeito que o pessoal tem com ele, e ele descobre que a especialização do seu pai é reconstruir ali tornozelos, até mesmo joelhos, que foram completamente acabados ali em acidentes. E agora, de repente, ele olha para a afirmação do pai dele, que ia ficar tudo bem, e ele pensa, talvez ele tenha razão. Talvez ele saiba do que ele está falando. Então, quando o autor da vida nos diz que não precisamos andar ansiosos, que vai ficar tudo bem, talvez a gente possa confiar no que ele está dizendo. A ansiedade é inimiga da confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Se existe qualquer área da sua vida que tem te causado ansiedade, que te faz perder o sono, você precisa trazer isso diante do Senhor e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio nas Tuas promessas para mim. Eu confio em quem você é. E eu deixo sobre os seus pés a minha ansiedade. Queridos, isso é algo tão lindo. Essa passagem que a gente leu de 1 Pedro 5,7. De que eu posso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Porque Ele tem cuidado de mim, toda a minha ansiedade. Fala sério, não é um absurdo que o soberano Deus, que se senta ali naquela sala do trono branco, com toda aquela doideira acontecendo, o Deus Altíssimo, o Criador que não foi criado, se preocupa com a minha unha encravada se eu trouxer isso diante dele. Se preocupa com meus dramas de adolescente com os meus amigos. Se preocupa com cada uma das minhas ansiedades. Amados, é muito amor. É quase um absurdo que uma criaturinha que nem eu ocupa tanto espaço no coração de Deus. Mas é a verdade. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece, amém? Um exemplo interessante é do ministério de Jesus. Antes de Jesus morrer, a gente vê ali ele falando até com Pedro em Mateus 26. Ele fala, gente, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar. Me encontrem na Galileia, depois de 3 dias. E quando Jesus morre, né, em vez de escutar o que Jesus falou, os discípulos ficam desesperados. Eles passam ali 3 dias em ansiedade profunda. E adivinha só, eles não vão para a Galileia. Quando Jesus começa a aparecer para os seus discípulos novamente, depois da ressurreição, depois de vencer a morte e o inferno, ele diz, galera, me encontrem na Galileia, eu ainda quero encontrar vocês lá. E ele precisa repetir umas 3 vezes para os discípulos encontrarem ele na Galileia. Seria mais engraçado se não fosse meio triste. Agora na Galileia o Senhor passa com seus discípulos 40 dias. Ele os ensina sobre a nova aliança, ele os ensina acerca da palavra de Deus, esse novo momento que está chegando. Ele estabelece sua igreja e agora os seus discípulos estão gastando naqueles 40 dias tempo tendo entendimento de fato sobre quem Jesus é. E dessa vez, no final desses 40 dias, Jesus diz para os seus discípulos, vocês vão
até os confins da terra, e eu estarei com você até o fim dos dias. E eles vão, sem titubear dessa vez, porque agora a confiança está ali. Antes a confiança não estava ali. Eles são pegos de surpresa, mesmo que Jesus falou tantas vezes acerca de sua morte, e de repente a confiança dele está abalada. A confiança dos discípulos foi chacoalhada. Mas agora, 40 dias que eles passaram com o homem, o Senhor diz, vão. E eles foram. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Homens e mulheres, começando com Jesus, que morreram. Jesus morreu para nos salvar, e seus amigos morreram para espalhar a mensagem das boas novas. E essa mensagem de boas novas atravessou mares, oceanos, desertos, prisões e perseguições. E hoje, mais de 2000 anos depois, estamos aqui, celebrando essa redenção, celebrando essa nova aliança. E eu penso em todas essas pessoas que confiaram no Senhor e obedeceram essa grande comissão, esse mandamento, e que diante da própria morte ainda foram fiéis em obedecer ao Senhor, por causa da confiança de que meu Senhor é tão maior que a vida, que não me interessa se eu perco a própria vida, porque Ele a tem. Você pode ficar de pé. Sabe, nós precisamos pensar em quem o Senhor realmente é, porque confiança vem com a revelação de quem Ele é. É difícil você confiar num estranho. Você não pede favores que envolvem questões pessoais para um estranho na rua. Você precisa de alguém que você confia. E, obviamente, conhecendo a identidade de alguém, então, começa a trazer confiança. E se nós estamos abalados, preocupados com as questões dessa vida, talvez nós não estamos, de fato, olhando para o Senhor, para quem Ele realmente é. Você conhece o Pai que você tem em Deus? A Bíblia fala que mesmo nós que somos maus, gostamos de dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Se nós pensamos no carinho, no zelo, no ciúme, na generosidade do Senhor, é muito difícil que os desafios dessa vida nos assustem. Se nós pensamos no carinho, no cuidado, é difícil que as turbulências dessa vida, de fato, me assustem. E eu sei como é o desafio, porque eu tenho que lidar com esse desafio de não estar ansioso. E parece que toda semana acontece coisa. E parece que muitas vezes o nosso primeiro instinto é se preocupar com aquilo. Mas eu tenho aprendido, conforme eu vejo essa preocupação, o estresse, a ansiedade aparecendo, eu deixo isso ser o meu lembrete de que eu preciso lembrar do que o Senhor tem feito, eu preciso me lembrar de quem Ele é. Amados, você entende um amigo que você tem em Jesus. As Escrituras para mim são chocantes, explode a minha cabeça. Para mim é o mais absurdo, a coisa mais linda do mundo, que a primeira coisa que Jesus faz, depois de vencer a morte, o inferno e redimir a raça humana, a primeira coisa é fazer pegadinha nos amigos. Esse é o carinho, esse é o amor que Jesus tem por nós. Essa é a compaixão. Se você entende o amigo que você tem em Jesus, nosso alto sacerdote, que se compadece e intercede por nós, que Ele intercede por você, isso te dá um gás diferente. Se você entende o consolador que você tem no Espírito Santo, isso muda tudo. Amados, quem mais desiste da própria vida sorrindo e cantando, senão um cristão? Porque um cristão encontrou algo que é maior do que a vida. E o nosso Senhor é maior do que essa vida. A nossa missão é maior do que essa vida. O nosso chamado como igreja é maior do que essa vida. Então nós não podemos deixar que as questões dessa vida nos parem. O Senhor venceu a morte e o inferno por nós. Eu não tenho mais nada com que me preocupar. O meu coração é dele, a minha vida é dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Ele. Então eu não posso deixar que as questões dessa vida roubem o meu coração de andar na plenitude do chamado que o Senhor tem para mim. E amados, vão ter dias difíceis, o Senhor nos avisou disso. O Senhor nos disse que na vida teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Todo aviso de ansiedade, todo aviso de turbulência vem com uma conjunção, com a ideia contrária de que o Senhor é o nosso Senhor. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo.
e é em suas pegadas que nós caminhamos. Então, de fato, terão dias difíceis, turbulências, aflições, mas o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. O Deus que abriu a porta na sua vida é quem vai te levar até o final. Muitas vezes nós vemos o sobrenatural do Senhor, nós vemos portas sendo abertas que só pode ter sido o Senhor. Novos empregos, novas oportunidades, novos momentos com as famílias. E nós damos graças ao Senhor, mas quando os desafios começam a aparecer dentro dos novos momentos, nós começamos a perder a cabeça e nos desesperar e dizer: Senhor, cadê você? Não foi você que me trouxe até aqui. Em vez de confiar e simplesmente crer que Deus que me trouxe até aqui vai me levar até o final. Amado, se a coisa está feia, esse não é o fim. Você conhece muito bem o que te aguarda, não no dia de amanhã, nem no dia depois de amanhã, mas para sempre. E para sempre é muito maior do que o dia de amanhã e o dia de depois de amanhã. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor diariamente. E diariamente voltar para a verdade de quem Ele é. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar e agradecer pelo pão de cada dia. Ele não agradece a provisão do mês, do ano, mas do dia. Isso sempre chama a minha atenção. A provisão do dia. Um dia de cada vez, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. A acordar pela manhã e dizer: Senhor, eu te dou graças pelo pão de hoje, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Nesses meus anos morando fora, eu e minha esposa tivemos altas aventuras, mas dentro de nós existia uma confiança muito clara de que o Senhor é quem cuidava de nós. A gente fez doideira, a gente ofertou salário, trabalhou de graça, mas no fim do dia a gente via o Senhor fazendo alguma coisa. E dentro de mim eu pensava, sempre que apareciam, né, os desafios, as contas, e carro e hospital, no Deus que praticamente inventou a entrega de comida, mandando pão com carne para Elias, escondido na caverna com os corvos, né? As aves levavam comida. E eu pensava: esse é o meu Deus, se precisar, a gente vai receber um delivery aéreo aí. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar. O compromisso que o Senhor tem conosco, com sua igreja, já foi tão infinitamente demonstrado, que eu de verdade não entendo como às vezes podem haver dúvidas na minha própria vida, de que o Senhor cuida de mim, do como eu posso dar espaço para a ansiedade. Eu não posso e eu não preciso. Amados, Deus que tem tudo, que é infinitamente rico e pleno, ainda nos deu algo que lhe custou. Ele nos deu de si mesmo, Ele nos deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele já mostra o seu compromisso aí. De vez em quando eu olho para a minha aliança no meu dedo, eu penso no meu casamento com a minha esposa, e eu acho que é um sinal bonitinho, mas eu acho que nada mostra compromisso como o fato de que nesse momento, à direita de Deus, existe um homem assentado ali, que Jesus se eternizou em forma humana praticamente, pelo que Ele fez por nós, obviamente glorificado, nem toda a sua divindade, mas ainda assim a palavra nos mostra que em forma humana, e para mim isso fala de compromisso, porque um dia Ele vai me fazer eterno também, e eu vou passar para sempre com Ele. O compromisso não podia ser mais sério, e de novo,
o Senhor me mostra o quanto eu posso confiar nele, o quanto ele é maior e o que ele tem para mim é maior do que essa própria vida. Então, amados, nós não podemos deixar que as questões dessa vida roubem o nosso coração de quem ele é e da plenitude que ele tem para a gente caminhar. Sabe, independente do qual seja o motivo, o desafio que te traz ansiedade hoje, hoje é o dia de deixar isso nos pés do Senhor. Hoje é o dia de lançar suas ansiedades sobre ele. Sejam seus estudos, seja o seu trabalho, seja a sua família, seja a sua saúde, sejam questões financeiras, não importa o que, o Senhor é maior. E não é só que o Senhor vai resolver todos os nossos problemas, é que nós temos uma coisa para se preocupar: o seu reino, fazer a sua vontade e espalhar essas boas novas que nos alcançaram. E para cumprir essa grande comissão, que não é a grande sugestão, é a nossa vida, é a nossa tarefa inegociável de espalhar as boas novas de Jesus. O Senhor me diz que eu posso me preocupar com isso, e Ele se preocupa com o resto. Então nós não podemos deixar o resto tomar o nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra? Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra que é a verdade. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Senhor e tu és bom e o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos de fato entregar a ti toda a nossa ansiedade para caminhar na plenitude do que o Senhor tem para nós. Nós queremos de fato confiar todas as nossas preocupações a ti, sabendo que o Senhor é maior, sabendo que a nossa missão é maior do que essa vida. E nós queremos aprender a confiar em ti, confiar na tua palavra. E que conforme a nossa confiança em ti cresce, que toda ansiedade desapareça em nome de Jesus. Nos ensina a confiar. Fale com Deus nesse momento. Traga diante dele a sua ansiedade. Olhe para dentro do seu coração e busque as áreas onde você tem falhado em realmente confiar no Senhor. Fale com Deus nesse momento.
eu sinto no meu coração de fazer 2 convites. O primeiro deles, no seu lugar mesmo, se você sente que a ansiedade tem tomado conta da sua vida, que você tem perdido o seu sono por questões que você ainda não aprendeu a de fato confiar no Senhor, eu sinto que hoje é o dia de lançar isso sobre os pés do Senhor. Hoje é o dia de dizer: Deus, você é muito maior do que as minhas ansiedades. E como tua palavra ensina, eu me recuso a andar ansioso, porque eu sei que eu posso confiar em Ti. Se hoje você gostaria de lançar as suas ansiedades sobre o pé do Senhor, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, no seu lugar mesmo. Senhor Jesus, hoje eu trago diante de Ti as minhas ansiedades. Eu as lanço sobre os Teus pés. Eu peço que a minha confiança cresça, que eu possa ver de fato quem Tu és e me lembrar de quem Tu és. Eu Te entrego as minhas preocupações. Eu me recuso a andar ansioso. E eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. E o segundo convite, eu quero também dar a chance. Caso tenha alguém aqui hoje que ainda não está caminhando com o Senhor, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Se essa é uma decisão que você gostaria de tomar hoje, eu quero fazer esse convite. Foi a decisão que mudou a minha vida. Porque como nós mencionamos, esse Senhor Jesus, Ele é maior do que a própria vida. Eu não estou aqui anunciando para você um antídoto contra a ansiedade, é algo muito maior do que isso. É uma decisão de desistir da sua própria vida, para que a vida de Cristo esteja em você. É um novo caminhar, um novo desafio, mas o fardo dele é leve. E de longe é a melhor troca que você pode fazer. Caminhar com o Senhor Jesus é porque nós existimos. A palavra de Deus diz que essa é a vida eterna, conhecer a Cristo. Ele faz sentido da vida porque Ele é o autor da vida. E se você está aqui hoje, você ainda não fez essa decisão, e você quer viver essa vida livre de ansiedade, livre das prisões e preocupações dessa vida, porque existe algo maior, eu quero te encorajar a levantar a sua mão no seu lugar, onde você está, se essa é uma decisão que você quer fazer hoje. Caso haja aqui alguém que ainda não tenha feito essa decisão, levanta bem alto para a gente enxergar. Glória a Deus. Caso você que está assistindo ainda não fez essa decisão, você que está assistindo online, essa é a melhor decisão que você pode fazer, e eu te encorajo a fazer essa decisão hoje. Não deixe isso para amanhã. Resolva isso hoje mesmo. Essa decisão no seu coração, esse impulso, não é algo emocional, isso é o seu espírito, é o Espírito de Deus te acordando para o que Ele tem para você. Então, você pode orar aí onde você está mesmo, simplesmente clamando o Senhor como seu Senhor e Salvador, e dizendo que você quer caminhar com Ele daqui para frente, amém? Deus abençoe, amados, tenham uma maravilhosa semana, e lembre-se, se a ansiedade bater, dê espaço para confiança, e confie no seu Senhor, que é maior do que as preocupações dessa vida, amém? Dê mais uma vez ao Senhor um forte aplauso, Deus te abençoe.